Animados com o bom preço e na esperança de ter uma boa colheita, muitos produtores rurais investiram forte na cultura de trigo nesta safra de inverno. Na região de Francisco Beltrão e dois vizinhos, foram plantados 102 mil hectares, 3% a mais do que na safra passada. Na região de Pato Branco, foi ainda maior, 8% acima, o que totalizou uma área de 57.300 hectares, segundo dados do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná. No campo, as plantas seguiram em um bom desenvolvimento. No entanto, algumas lavouras na região de Francisco Beltrão terão a sua produtividade atingida devido à geada. O técnico agrícola e consultor da Ensuagro visitou algumas lavouras nesta semana e coletou algumas amostras do que observou no campo. Implantamos o trigo com muito sucesso, com muito êxito, choveu, correu muito bem, vínhamos fazendo os tratamentos culturais à medida do possível. E agora na última semana a gente teve uma intempérie que afetou, na medida do possível, algumas áreas, né? Então é cedo ainda, acho que é muito prematuro para a gente estimar os danos reais da cultura do trigo nas lavouras que aí estão no campo, né? Mas nos últimos 2 dias a gente já conseguiu perceber com nitidez que algumas lavouras que foram plantadas lá logo no início do zoneamento, dentro do mês de maio, essas lavouras tiveram um comprometimento muito drástico. Eu ontem mesmo visitando 2 áreas, a gente conseguiu perceber junto com o produtor que não tinha como dar sequência aos tratamentos dessa área, ou seja, as perdas delas foram bastante severas. Esta é uma das áreas que a gente vê ela totalmente bem implantada, a gente vê ela estava num período de floração, uma área que foi plantada no mês de maio, mas se a gente abrir todas as espigas, a gente vai ver que todos os grãos foram afetados pela geada. 100% da área, no meu ponto de vista, está condenado. Então essa é um exemplo de uma área que a gente vê, talvez poderíamos estar totalizando aqui no município, na região de Francisco Beltrão, uma ordem de 20%, das áreas de trigo afetadas assim? Sim, pode ser que seja. Então essas áreas realmente elas foram totalmente comprometidas. Nós temos aqui áreas que foram entrando mais para o mês de final de maio, início de junho, os plantios dessas áreas aqui, elas estão chegando na pré-florada. Esse tipo de situação a gente percebe o seguinte, que algumas plantas, algumas espigas vão ser afetadas. Está difícil de mensurar. Quando a gente tenta extrair essa planta, a gente consegue ver já aqui que ela estrangulou, a geada matou a plantinha, matou o cacho. Quanto % dessa lavoura aqui vai estar afetada? Difícil de mensurar nesse espaço curto de tempo. E uma grande parte das áreas que nós temos estão nesse estágio, saindo do vegetativo e entrando para o reprodutivo. Nesse momento aqui, a geada é menos severa e acreditamos ainda que nós vamos ter um resultado muito positivo, muito satisfatório. Um novo levantamento nas próximas semanas deve ser realizado para obter novos dados da produção. Apesar da geada, as plantações de trigo na região estão em uma boa qualidade, avalia o técnico agrícola. A qualidade da planta, de uma maneira geral, foi um ano que, graças a Deus, choveu bem. Vem chovendo bem. Nós tivemos índices pluviométricos bastante altos. Isso possibilita um desenvolvimento muito bom, mas também possibilita ou favorece o desenvolvimento de patógenos, de fungos, né? Então, assim, a gente está tendo uma grande presença de doenças na lavoura, a gente está tomando medidas sanitárias, né, para controlar as doenças, porém, as lavouras estão muito bem implantadas até o momento. Se não fosse realmente a geada ocorrida nos últimos dias, no dia 20, a gente ia ter realmente um recorde de produtividade na região. Recorde esse que a Conab, ela estima que o Brasil teria um acréscimo em junho, seu estimativa da Conab, de 34% de acréscimo na produtividade do trigo. Justamente advindo do quê? Maior área de plantio e maior investimento por parte do produtor, acreditando na cultura, buscando algo para realmente repor aquele déficit de lucratividade que ele teve lá atrás.